Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, agradecer a presença de todos no nosso webinar sobre food service no mercado internacional. Para aqueles que não me conhecem, né, então nós convidamos uma série de parceiros para estar com a gente hoje. Sou Rodrigo Iglesias, diretor internacional da Abimap. Entre as nossas atividades, né, com foco no projeto de exportação, nós teremos a participação na feira America Food and Beverage de Miami, que é uma das principais feiras de alimentos nos Estados Unidos, né? E é um dos eventos mais importantes também, olhando para justamente o canal do food service, né? Então, muitas empresas, né, de serviços de catering, principalmente cruzeiros marítimos, empresas da hotelaria, né, que atuam, né, nessa região, né, dos Estados Unidos, né, na costa voltada para o Atlântico, Caribe, América Central, que participam dessa feira, visitam a feira buscando fornecedores. Então, estaremos lá, e aí, obviamente, unindo esses esforços e entendendo a importância do segmento do food service, nós pensamos, então, trazer hoje o professor Jean Pontara para conversar um pouquinho com vocês, apresentar, né, os desafios do segmento de food service no mercado internacional. Então, professor, seja bem-vindo, mais uma vez, super obrigado pela sua participação e a voz é sua. Tá bom, muito obrigado, Rodrigo. Sempre um prazer colaborar aí com a Abimap, grande parceiro do escritório. A gente faz trocas de grande valor aí. Eu aprendo vocês e vocês aprendem comigo como transitar no mercado de alimentação fora do lar. E é um mercado que, graças a Deus, voltou à vida, né? É um mercado que sofreu muito 2021, fez um 22 bom, fez um 23 maravilhoso e fez um 24 ok no mundo todo, né? Vamos lembrar que a base era muito baixa para 22 para 23, então a gente veio de 2 anos espetaculares de recuperação do food e agora a gente volta à normalidade do food service, que foram os anos de 2018 para trás no mundo todo. A gente lê aqui relatórios do mercado de food do mundo todo, né? América Latina, Caribe, a Europa, América do Norte, e a gente percebe que o Brasil, como o resto dos países, tem o mesmo comportamento de crescimento. Então, neste momento, se você olhar os relatórios aí Brasil, você pode ter certeza que é a mesma coisa que acontece no resto do mundo, porque a gente lê os relatórios aqui, analisa os relatórios, e a gente entende que está todo mundo fazendo um bom ano, um ano que cresce na inflação, mas cresce nos quilos vendidos também. A gente preparou para vocês um guia, um checklist do que a gente entende ser fundamental para que você aborde corretamente o mercado, mas aborde de forma a conquistar o mercado e não fazer apenas vendas. Os erros que a gente mais vê dentro do escritório, e por isso a gente é chamado aqui, são indústrias que vão para vendas fora do Brasil e eles fazem arremesso de produto dentro dos mercados. Então, ele vai para os Estados Unidos, ele define um bom representante comercial, esse representante arruma lá uma boa rede de supermercado, ou arruma um bom importador, que arruma distribuidores, ele arremessa esse produto e fica rezando para esse produto dar certo, porque em algum momento ele achou que esse produto daria, mas ele não passou pela jornada de preparação obrigatória para se adentrar a um novo mercado. E eu vou falar um pouquinho. Do nosso lado aqui, eu sou um dos sócios da J. Pontara Consultoria, e há 20 anos a gente apoia indústrias, distribuidores, atacadistas, importadores e exportadores a crescer negócios para os mercados de food service. A única coisa que a gente entende bem aqui é sobre o mercado de food service. Nesses últimos 20 anos, a gente trabalhou para muita gente de todo tipo, com vários objetivos. Crescer os negócios no Brasil
crescer os negócios no food service fora do Brasil ou companhias de fora do Brasil que querem fazer uma jornada de negócios aqui dentro do Brasil. Falando um pouco sobre mim, sou o principal sócio, né, do escritório, e nesses 20 anos aí são quase 90 projetos implantados para todo o tamanho, para todas as tipologias, né? Lembrando que o food service ele não é um bloco único, né? Dentro do food service você tem tipos diferentes que demandam ingredientes diferentes e demandam uma forma de comprar e vender diferente. E aqui dentro a gente já fez a jornada para todas as tipologias do food service, desde açaí até uma panificação mais sofisticada, a produtos de toda a ordem, de todas as temperaturas e de todos os tickets. Então, acho que a primeira coisa importante é o seguinte: o food service não é um bloco único, nem no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo. Então, antes de você ir para uma aventura de exportação, você precisa cumprir etapas preliminares, etapas preparatórias que vão te dar um caminho ou vão te fazer uma validação se realmente aquele teu produto, aquela linha, faz sentido para a nação aonde você está pretendendo ir. Eu só queria ter certeza se todo mundo me ouve bem. Se o pessoal puder dar um joinha aí, clicar com OK. Só queria saber se todos me ouvem bem, que a minha internet está dando uma sacudida aqui de vez em quando. Rodrigo, me ouve Eu bem? estou te ouvindo Renata, super bem. Super Renata, bem. bem? Mais alguém, pessoal? Tá tranquilo. Uhum. Todos me ouvem bem? Aliás, todos estão aqui Sem com a travar. gente, né? Sem travar o teu áudio, tá bom? Tá sem Então tá travar bom. o áudio. Tranquilo. Que bom que estão todos aqui. Então seguimos, pessoal. Tá todo Bom, mundo aqui, que bom isso. tá todo mundo aqui, mas a pergunta é se está todo mundo aqui mesmo, né? Espero que sim, pessoal. Porque esse conteúdo é muito importante, eu fiz com muito cuidado, e foi um trabalho que a gente fez aí, 4 mãos, eu mais Rodrigo, olhando para a característica de todos os associados e olhando especialmente para os desafios que existem numa jornada de exportação. E a gente não vai falar de exportação, a gente vai falar de como analisar mercados, interpretar mercados e tomar decisões se devemos ir ou não para determinados mercados, tá bom? Então, um belo dia eu acordei, fui passar férias com a família em algum lugar, passei em frente de uma padaria, passei em frente de um restaurante, passei em frente de algum negócio e pensei, caracas, meu produto podia estar nesse lugar. Ou vi um Dennis Food Service distribuidor, vi um caminhão da Cisco, vi algum grande distribuidor entregando produto em alguma operação e pensei, pô, meu produto podia estar nesse distribuidor, meu produto podia estar nesse operador logístico, meu produto podia estar dentro de uma cadeia de food service, neste lugar onde estou passeando. Aí eu fico ensandecido, fico excitado, ligo para todo mundo da companhia e falo, pessoal, precisamos exportar. E aí você começa a movimentar todo mundo dentro da empresa, aí começa a procurar um representante comercial, aí começa a acionar as pessoas, fazem trocas, e aí você começa a olhar para exportar esse produto. Tenho certeza que é por aí que a jornada acontece em todas as companhias do mundo todo, tá bom? E a pergunta é, como é que eu faço, né? Como é que eu consigo caminhar? E aqui é o primeiro tema, acho que é primeiro esclarecimento que nós temos que dar é o seguinte: o cliente de food service, ele é o operador. O teu cliente aí, o cliente do Cristiano, da Samanta, do Marco, da Rebeca, do Fabiano, o cliente do Dagoberto, do Henrique, de todo mundo aí, do Fabrício, o cliente de vocês é o transformador, é o operador, é o cara que compra e transforma. Então, quando a gente fala que a gente vai pesquisar o mercado, que a gente vai estudar o cliente,
você não tem que estudar importadores, você não tem que estudar distribuidores. Essa é a segunda parte do plano. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar o teu cliente de fato. O cara que vai comprar o teu ingrediente, transformar o teu ingrediente, entregar este ingrediente pronto, transformado, numa mesa, num delivery, numa operação qualquer que seja. Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar claro, porque o cliente é quem precisa ser estudado. A rota ao mercado, distribuidores, importadores, atacadistas, operadores logísticos, esse é um cara que você vai olhar numa segunda fase, aonde você vai dar viabilidade àquela exportação e assim seguimos, ok? Aqui dentro do escritório, qual é a ciência que a gente usa para criar planos de ida a algum país, algum mercado, algum continente, alguma tipologia? A gente usa a luz do GTM, do Go-to-Market Strategy, e que aqui eu usei ele para olhar para um outro mercado. Não sei se todos têm familiaridade com isso. Alguém exercita aí dentro da tua empresa idas ao mercado, estratégias através do GTM. Quem puder dar um joinha aí para a gente nivelar a linguagem. Quem já usou ou usa a ciência, a técnica, o conhecimento do go-to-market para abordar mercados aí? Quem puder dar um joinha aí. Quero saber quem de vocês aí usa ou já usou a estratégia do GTM para ir a outros mercados. Alguém? Alguém aí da sala já usou? Pelo jeito, não. Então, vamos em frente, pessoal. O go-to-market, eu considero que é um conjunto de técnicas para a gente ir ao mercado. A gente vai falar bastante sobre isso, porque a gente vai entregar para vocês um framework, um checklist, um conjunto de perguntas e respostas que devem acontecer antes de você abordar o mercado. Bom, aí eu quero apresentar uma primeira visão de todas as etapas do GTM, a gente vai discursar sobre elas. Ela começa lá atrás com a análise de mercado, ela passa pela definição de objetivos. Quem quiser copiar essa tela aí, fica à vontade, uma tela bem instrutiva e bem explicativa. Ela começa lá atrás, ela vai caminhando até a entrada dentro desse mercado, até a execução da entrada, e ele passa pelo monitoramento de todos os KPIs que eu determinei para entrar nesse mercado. O checklist que a gente vai trabalhar hoje é um checklist mais resumido. A gente começa com o número 0, que é escolher um bom parceiro comercial local e que não é o distribuidor. Nós não chegamos na rota ao mercado ainda. Eu ainda estou falando daquele seu agente comercial que vai fazer a jornada de investigação para você dentro daquele país. É aquele cara que vai te ajudar a promover os estudos, é o cara que vai te ajudar a desenvolver quem são os concorrentes, as tipologias, é o parceiro que vai fazer a primeira investigação para você fora do Brasil. Agora, atenção, este parceiro precisa ser remunerado desde o momento da investigação. Enquanto não tem venda, este parceiro, este representante comercial que está fazendo o trabalho que uma consultoria deveria fazer, ele precisa ganhar por isso. É fundamental que este colega seja remunerado para te ajudar a fazer uma investigação e coletar uma primeira visão das possibilidades que existem de venda fora do mercado. Porque esse cara, ele vai pesquisar, ele vai te ajudar a fazer todo esse checklist que vocês estão vendo aí na tela, não sei se todos veem,
Esse é o checklist que está aí na tela, para que você tenha uma resposta ao final deste tudo, e você não conseguirá fazer isso aqui do Brasil, você precisa de um parceiro local para fazer. Bom, número 1, tenha um bom representante comercial local. Tenha um bom agente local. Um cara que seja local, que conheça a cultura, que tenha experiência nas relações de venda com outros países e que, preferencialmente, conheça atuar B2B através do canal de distribuição. Aí uma pergunta: quem está nesta sala aqui hoje e já tem exportação? Quem puder dar um joinha aí? Quem está comigo aqui nesta sala e já tem exportações? Cristiano já tem, quem mais? Tem Quem uma mais tem turma aí. exportação aqui, pessoal? Marilã, Quem mais está comigo? Vini, Cristiano, da onde ele é, ô Rodrigo? Urbano. Tá Aí bom, temos também a Juliana da Vapsa. A maioria da turma que está aqui já exporta ou está começando a sua jornada. tá bom. Então, Samanta da Predileta. lembrando que aqui estamos falando de vender para o food service. É diferente Ah, do... então peraí. Aí eu acho que talvez a turma. Quem está vendendo aí para o food hoje no mercado externo? Pessoal? Alguém? Vapsa, oba, Ju tá vendendo. Muito bom. Dalper ainda não está no food. Ó, a Marilã está iniciando o food service. A Tá, Zine é só food service, então quando a Zine fala de exportação, já está falando direto para o food. E a Predileta legal. também já está atendendo o food no mercado internacional. Legal, gente. Obrigado. Tá bom, Eu estou muito bom. lendo aqui os comentários, tá, Jean? Tá bom, ótimo, obrigado. Eu não vejo aqui, não. Uhum, perfeito. Tá bom. Muito bom, pessoal. Então, é fundamental que esse seu parceiro, ele seja não só um parceiro comercial, mas que ele seja aquele cara que defenda os seus interesses e que ele vá fazer uma jornada de checagem. Então, a primeira coisa quando a gente elege uma praça para vender para o food service é você ter uma clareza deste mercado, olhando as principais tipologias que usam o teu produto. Então, imagina o seguinte, eu tenho um grissim, ou eu tenho uma farinha, ou eu tenho uma pré-mistura. Dentro daquele país, considerando aquela cultura e a forma de utilização, quem são as tipologias do food service que utilizam aquele ingrediente que eu tenho, quais são as aplicações que eles usam e qual é o volume por empresa para que eu consiga ter uma ideia do tamanho que este mercado pode ser para mim e o quão competitivo eu serei para aquele mercado. E o melhor caminho para você fazer isso é você procurar associações, associações especializadas naquela tipologia. Então, imagina o seguinte: nessa jornada sua de investigação, você descobriu que o seu produto pode ser aplicado dentro do contexto de culinária italiana e dentro do contexto de pizzaria. Eu sugeriria fortemente você se conectar com as associações de classe que defendem pizzarias, que defendem culinária italiana, para conversar sobre a possibilidade de um produto brasileiro fazer uma jornada dentro daquele país. Porque as associações, elas consolidam a visão dos empreendedores. E através das associações, você vai conseguir desenhar o seu go-to-market ou sua rota ao mercado. Então, mesmo que você pague por isso, mesmo que você leve alguma vantagem para a associação, eu entendo que é o caminho mais seguro de você fazer isso. E a partir disso aí, você precisa ter um mapeamento claro de quem são os concorrentes que entregam a mesma categoria de produto para você, sempre por uma visão de estratégia, sempre por uma visão
de associação e de relevância. E a partir daí também, pessoal, vocês conseguem mapear qual é a rota de abastecimento principal. Então, essa é uma jornada que, para mim, é fundamental e ela vai embasar os próximos passos de jornada dentro dessa ideia de você ir para vender. Bom, aí eu queria que vocês prestassem muita atenção agora, mas muita atenção, porque esse é o primeiro template que você deve dominar totalmente antes de você mergulhar numa aventura para um país, que é você identificar em todas as tipologias do food service. Para quem não tem familiaridade, eu estou falando de bar, estou falando de restaurante, estou falando de lanchonete, estou falando de pizzaria, estou falando de culinária oriental, churrascarias, food trucks, e aí vai embora. Para eu entender aonde que o meu produto cabe, eu preciso entender a cesta de compras de cada uma dessas tipologias. Ou seja, dentro de uma cesta de compra de um restaurante familiar, médio americano, ou médio da Nova Zelândia, ou médio de um país da América Latina, qual é a cesta de compra desses restaurantes? Qual é o percentual de aplicação do meu ingrediente? Sem eu saber isso, eu não tenho como desenhar uma estratégia de ida ao mercado. Aí sabe o que eu faço, pessoal? Tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro, até que por muita sorte isso dá certo. Isso não pode acontecer. Antes de ir para o mercado, é fundamental que você entenda cada tipologia essa, qual é, em primeiro lugar, a cesta de compras dela. Segundo lugar, qual é o método de abastecimento daquela tipologia? Ele compra por operador logístico, ele se abastece nos wholesales, ele vai num armazém. Onde é que ele se abastece? Ele se abastece por distribuidores livres, que não são operadores logísticos. Qual é o método que ele usa? Ele compra de produtores locais. Como é que ele abastece aquele item que você está buscando? Terceira resposta, cruzando com as tipologias. Qual é a frequência de compras que ele faz daquele ingrediente? Aí você me diz, não, Jean, isso é uma loucura, cara. Eu vendo para o meu distribuidor lá, o distribuidor ele se vira com isso. Definitivamente eu não concordo com essa estratégia. Eu acho que se você quer fazer um trabalho sério de crescimento, como você fez no Brasil, você precisa fazer da forma certa. E fazer da forma certa significa você ter a clareza total de quem é o meu cliente naquele país que eu estou querendo prospectar. Fazer da forma certa significa ter uma clareza de quem são os meus concorrentes naquela praça. Ter uma clareza de como vai ser a rota de distribuição daquela praça. E ter uma clareza de quem é o perfil de distribuidor ou atacado que eu vou usar para abastecer. Esse é o jeito certo. O jeito errado é rasgar dinheiro em cima de tentativa e erro eterno. Outra pergunta que eu preciso saber: qual é o canal, qual é a rota de abastecimento mais frequente? Aonde é o lugar que ele mais compra com mais frequência? Porque aonde ele mais compra com mais frequência é aonde eu vou bater na porta no dia em que eu validar a tese de que o meu produto tem aderência para aquele país e tem aderência para aquele tipo de operador. Então, esse é o primeiro filtro para decidir e para mapear o mercado. Dúvidas, pessoal, até aqui? Perguntas? Nós estamos falando sobre um framework que a gente criou aqui, de olhar para o teu produto, olhar para as tipologias e entender como o teu produto se relaciona com aquelas tipologias. Pessoal, dúvidas aqui?
Alguém tem dúvidas sobre esse tema? Sim ou não? Não, por enquanto eu não recebi nenhuma pergunta no chat. E aí, só aproveitando esse gancho, Jean, em relação, né, a tipologias, qual que é a sua sugestão em relação a volume, né? Porque para poder fazer sentido essa operação, né? Então, tem que fechar uma conta, pensando do ponto de vista de exportação, né? A gente está falando de uma entrega que vai estar, né, containerizada, né? Então, se for América do Sul, eventualmente você consegue mandar via transporte rodoviário. Mas pensando fora, e aí particularmente, né, para Estados Unidos, a gente está falando container, né? Então, dimensionar essas questões todas, né, de tipologia, etc., versus faz sentido essa avaliação de volume? Totalmente. Ó, eu vou te contar, eu vou contar um case real que a gente acabou de entregar, tá? Ocean Spray hoje é a maior exportadora de cranberry do mundo. É a maior marca de cranberry do mundo e ela tem vontade de vender em vários países onde ela não vende, que não tem a cultura. O que a gente fez? A gente descobriu qual seria o consumo por receita do produto dela. Então, por exemplo, uma rosca doce aqui no Brasil usa ao redor de 60 gramas de cranberry numa receita. Os operadores disseram que este produto pode participar em X% da venda de produtos com frutas secas. Então, significa que uma padaria, uma panaderia, uma bakery, ela venderia 10 roscas por dia a 30 gramas de cranberry cada, vezes 30 dias úteis, e eu consigo estimar o potencial por empresa. Isso não quer dizer nada ainda, tá bom? Eu apenas formei a base de projeção. Um outro exemplo, uso de molhos de maionese em lanches. Normalmente usa-se 35 gramas por lanche. Uma hamburgueria em qualquer lugar dos Estados Unidos, por menor que seja, vende pelo menos 80 lanches por dia, vezes 35 gramas. Então, vezes 30 dias, eu passo a ter o perfil daquela persona, hamburgueria média dos Estados Unidos. A partir daí, eu tenho que descobrir os meus importadores, que também são distribuidores, eles têm quantos clientes na sua base? E aí ele tem que te dizer, olha, Rodrigo, olha, Jean, olha, Cristiano, olha, Juliano, olha, Marco, olha, a nossa visão com outros produtos diferentes dos seus aqui é que a gente consegue positivar em 50 clientes por mês. Então, 50 clientes por mês, vezes 200 quilos, significa que esse produto vai ficar parado lá tanto tempo, ou significa que isso. E aí é a hora da gente falar sobre sellout. O que é que eu posso fazer para positivarmos 100 clientes? Então, respondendo à tua pergunta, para fazer essa estimativa, você tem que entender de gastronomia. Para responder esta pergunta, você precisa ter as réguas de consumo de todos os ingredientes, de todas as tipologias do país aonde você vai. Por isso que o primeiro lugar a se visitar são as associações. É a associação de pizzarias que vai te dizer o seguinte, olha, tomate pelate a gente usa numa pizza em piatto, uma pizza grande, numa jumbo, numa família, a gente usa 180 gramas por pizza. Aí os seus associados, em média, vende quantas pizzas por dia? Pronto. Defini uma persona. A partir dessa persona, você desdobra os seus números para que você, no momento em que for encontrar o seu parceiro distribuidor local,
você conversa num nível de qualidade muito melhor com ele. Porque você sabe uma coisa que assusta muitos importadores? Assusta um cara que não sabe nada daquele país, que não fez a validação sensorial do produto no país, que não entende da cultura, não entende do ingrediente, bate na porta de um distribuidor. Aí sabe o que ele vai falar? Tá bom, eu compro, mas vou pagar tanto. Porque se der errado, eu perco pouco. Você quer ser recebido de forma diferente, como um local é recebido? Aprenda o que a gente está ensinando hoje. Se você fizer esta jornada que eu estou mostrando para vocês, do começo até o fim, você vai entregar para o seu importador um plano para aquele país e não um pedido de compra aí, por favor. Não. Você vai falar, o seu mercado é de tanto tamanho, o seu mercado tem um potencial, o seu mercado é isso, eu já fiz algumas coisas que eu vou falar aqui que tem que fazer, e eu estou preparado, disponível para vender para esse mercado. Isso faz com que o cara tenha paz. Você pergunta para um desenvolvedor de categoria da Cisco, por que você não compra tal item? Meus clientes não demandam, meus clientes não conhecem, meus clientes não têm demanda para esse tipo de produto, e você tem uma diferença sensorial muito grande em relação aos produtos locais. Se eu já sei tudo isso, por que eu vou perguntar isso para um comprador? Por que eu vou bater num Dennis Food Service lá no Colorado e convencer o cara de que ele deve comprar o meu produto se eu não fiz a lição de casa antes, Rodrigo? Então, é por aí a jornada, respondendo a sua pergunta. Perfeito, e até só para comentar com as empresas, né, eventualmente as empresas que vão expor com a gente lá em Miami, né, caso não estejam cientes, então foco, né, nós teremos a Food and Hospitality Latam em conjunto, né, então em halls diferentes, mas essa é uma feira que vai acontecer nas mesmas datas da America Food and Beverage, né, em Miami, tá? No mesmo centro de exposição, né? Só que em ambientes diferentes, ou seja, eventualmente dá aquela escapadinha ali do stand, conversa com a Renata que vai estar lá dando suporte local para as empresas, né, com o grupo Abimap, para justamente poder ir lá ver como é que são os operadores que vão estar presentes lá, inclusive para conversar como o Jean está sugerindo, né, Jean? Conversar com as associações que são, obviamente, interessadas em também ter ali um player relevante do Brasil, né, se apresentando, né? E entre outras instituições, tá? Então, só para destacar que entre as organizações de apoio da feira, uma delas é a Hotel Association de Miami. E não dá para dizer que é toda a Flórida, mas pega todas as praias e operadores, né, do sistema hoteleiro ali local, né? Então, de novo, né, trazendo a atenção aí para esses players que vão estar lá presentes em Miami. Perfeito, Rodrigo. Então, fundamental é que você tenha uma clareza sobre aonde exatamente o teu produto é relevante, tem aderência e qual é o volume que você conquistaria, para que você escolha a melhor rota. Obviamente, a rota direta não é um caminho lá, tá? Mas, através da rota indireta, a pergunta é, quem desses caras aí, um distribuidor, um atacadista, um atacado de balcão lá, quem seria o cara mais adequado? Será que lá tem um e-commerce, um marketing, um e-commerce especializado em abastecer o setor para pequenos operadores, para pequenas compras? Não sei, você tem que ir lá, olhar, perguntar e desenvolver a tua melhor rota. Bom, aspecto 2, fundamental, que é um aspecto que vocês se debruçam bastante, né? Que é o aspecto dos regulatórios. Para mim, um dos temas mais importantes sobre regulatórios é você não perder tempo com pessoas daqui que fazem regulatórios lá. Não perca tempo com isso. Fundamental que você tenha bons parceiros locais que cuidem desse regulatório e principalmente o regulatório não só federal, mas o regulatório estadual.
porque os estados, as federações, as comunas, enfim, elas criam barreiras regionais também, algumas importações. Então, é importante que você tenha clareza de quando você decide uma área geográfica dentro daquele país, porque não dá para pegar o país todo, gente. Vocês têm que escolher uma área geográfica que tenha afinidade com o teu produto, que tenha afinidade com aquele perfil de sabor do teu produto e meter energia lá. Não adianta querer tomar se você não conseguiu nem tomar o Brasil todo. Imagina querer tomar um país que não é o teu, né? E aí, o terceiro aspecto importante é, além dos aspectos de regulatório, além dos aspectos de avaliação de produto, de ajuste de produto, você precisa fazer ajustes sensoriais no produto. Jamais, jamais abra um operador, jamais abra um distribuidor sem você ter testado esse produto em pelo menos 10 ou 12 operadores de food service. São os operadores que vão validar se o teu produto está adequado para aquela praça, se o teu produto está adequado no quesito sensorial, embalagem primária, embalagem secundária e a parte de rotulagem. É fundamental que você faça um painel sensorial naquele país, é fundamental que você faça um focus group naquele país com transformadores para que eles sinalizem. De novo, gente, eu estou dizendo quais são as melhores práticas de entrada dentro dos países. Eu faço isso a todo tempo e eu entendo que só tem um jeito de fazer isso dar muito certo, é você seguindo algumas ou a maior parte das etapas que a gente está dizendo agora. As aventuras de tentativa e erro são aventuras talvez não tão caras como fazer do jeito certo, mas elas são extremamente frustrantes para as empresas. Bom, nesse tema de adaptação, desenvolvimento de produto e análise sensorial, alguém quer colocar alguma coisa, tirar alguma dúvida ou compartilhar alguma experiência que teve com os colegas? Alguém quer colaborar no sentido de experiências, vivências, erros que jamais cometerá novamente, ou algum conteúdo sobre o tema de adaptação de regulatórios e adaptação sensorial e de embalagem de produto para exportação? Alguém quer colaborar? Esse pessoal está super tímido ou está super ocupado? Eu ia até fazer uma provocação, né? Não sei se a Juliana consegue falar da Vapsa. Ju, você consegue Estou falar? aqui. Ju, Tudo Eu bem? acho que você pode compartilhar algumas experiências, né? Já, Pontualmente, tá, Ju? Ninguém quer tá. saber o segredo de ouro, tá? Não, sem problema. Boa tarde. O que eu posso contribuir nessa experiência aí de exportação de produtos food service é que o private label ajuda muito na questão regulatória. Por quê? Porque essa informação já vem do próprio importador, que conhece o seu mercado e já te dá as diretrizes no momento da negociação, né? Porque alguns parâmetros na exportação são extremamente diferentes da legislação nacional. E aí a gente ainda tem um outro ponto, né? Que é trazer isso para dentro do P&D, né? E adequar ao mercado de destino. Então, assim, o private label na exportação do food service, ele acaba, é um ponto já que você negocia tá no início, porque ele já vai te trazer, olha, o meu regulatório é esse, você consegue atender. Então, assim, não que não seja possível você exportar na sua marca, né? Mas hoje eu vou é o dizer que caminho mais fácil, é Ju, o caminho mais fácil, exatamente, para e entrar. mais barato, obviamente, porque
essa jornada de fazer todo esse estudo custa algum dinheiro, sem dúvida. Ótima colaboração. Obrigado, Juliana. Imagina, por nada. Eu queria Mais também alguém? fazer uma provocação com o Marco da Zine, porque eu sei que vocês estão numa jornada ainda iniciante, tá, Marco? Mas, assim, até as suas experiências, como é que tem sido essa jornada, né? Porque o produto de vocês é bem focado, né, no food. E aí, se você puder compartilhar, de repente o próprio Jean pode te dar algum encaminhamento, alguma sugestão. Pois é, boa tarde a todos. Bom, a nossa experiência ela começou realmente com um representante nos Estados Unidos, isso já há 1 ano e meio atrás, foi um pouco antes da nossa última feira lá em Miami, e era um distribuidor que já tinha alguma experiência no ramo onde nós estávamos começando a trabalhar, inclusive nos Estados Unidos. Mas, assim, nós escolhemos estrategicamente, Jean e Rodrigo, fazer um trabalho para os expats, tá? Para os brasileiros lá, tá? A gente escolheu fazer isso porque já havia uma colônia grande e já havia uma demanda específica para algumas aplicações, né? Então, assim, a gente foi atrás da coxinha que estava se expandindo no mercado americano, né? Então, Legal. a gente escolheu um mercado muito específico por uma questão de facilidade de desembarque. Então, a estratégia da Zine foi escolher uma comunidade de brasileiros antes de começar uma trajetória para outras categorias, tá? Bom. É uma decisão que facilitou um pouco para nós. Apesar que, né, todo mundo sabe que algumas dificuldades vieram aí depois, inclusive para os imigrantes, né? Então, hoje a gente já discute se isso é a estratégia que a gente quer manter para o futuro. Já temos algumas discussões internas para ampliar um pouco esse target, tá? Muito legal. Ótima colaboração. Mais alguém que tem história boa aí, Rodrigo, que só você sabe? Olha aqui, a Samantha já deu a pista. Samantha, você consegue falar? Samantha abriu. Olá, como vai? Tudo bem? Samantha, tudo jóia? Tudo bem. Eu gostaria de compartilhar, assim, um pouco, né, da nossa experiência. No mercado americano hoje, nós também, né, preferimos estar atendendo o público, os latinos, né, os brasileiros. Estamos já com 4 distribuidores no país, né? A gente tem um avanço aí. A nossa linha ela é bem vasta, tanto para a linha de food. Nossos produtos a gente tem o tamanho menor, mas também o tamanho maior já para a linha de food. Então a gente acaba entrando com os 2 segmentos, às vezes, com determinado distribuidor, que ramifica depois para as 2 necessidades dentro do país. E realmente está sendo assim, a gente está tendo um crescimento muito bom, né, em relação a isso. E aproveitando agora para esse evento, né, que nós vamos participar, nós estamos com um lançamento aí que nós vamos estar levando para essa feira, que é a nossa goiabada em balde de 20 quilos, Uau. justamente para a linha para essas padarias, né? O que aconteceu? A gente viu essa necessidade por conta de que a busca foi mais para o mercado de Porto Rico. Porto Rico nos procurou e nos pediu esse produto, e a gente está sendo, assim, sucesso de venda para esse tipo de produto lá. Eles utilizam para recheio de pães, bolos, biscoitos, né? E é um produto que já era da cultura deles, Samantha? Sim, sim. É que eles utilizavam de outra empresa concorrente e depois ficaram sabendo da predileta, né, nos procurou e a gente acabou desenvolvendo esse tipo de produto. Diferente do que a gente atende na nossa linha, ele é um produto assim com uma consistência um pouquinho mais cremosa, né? Não tão líquida, mas também não tão durinha, numa consistência onde eles têm uma facilidade maior para utilizar nessa linha institucional de padarias, né, em geral. Esse seu distribuidor lá, ele é multicanal, então ele faz varejo, mas também faz food também. Sim, também. E aí, aonde apareceu essa oportunidade, nós vimos, não, por que não lançarmos também, né, e buscarmos os outros mercados?
Então, é recente ainda, né? No mercado dos Estados Unidos, a gente já descobriu uma empresa no Texas que tem uma padaria lá também que faz e que já nos procurou, que está querendo fazer a representação. Tanto é que na feira a gente vai estar com essa pessoa. Ah, que Então, legal. vamos tentar, né? Vamos tentar, creio que é uma oportunidade aí, não só para esse mercado, mas para os demais, que agora a gente vai divulgar, né, esse produto e acredito que vai ser sucesso aí para nós. Ó, todo mundo torcendo aqui, Samantha. Obrigada, viu? Ótima colaboração, obrigado, viu? Obrigada. Bom, se tiver mais alguém com ótimas histórias aí, tá mais legal do que minha palestra, essas histórias. Tem algumas categorias de produtos que eu vejo que você viu que é o depoimento da Samantha, né? O ponto-chave, a capacidade de adaptação, né? Porque o produto muitas vezes está de linha, ou um produto que notadamente está disponível dentro do portfólio da empresa, pensando no varejo, né? Uhum. E aí a capacidade de adaptação da empresa em embalagem, textura, aromas, várias camadas aí que envolvem justamente esse slide, né, de adaptação, né? E a gente tem algumas categorias que já tem um pouco mais de dificuldade dentro, né, do portfólio, né, da Abimap. Então, nada melhor do que esse diálogo mostrando que muitas vezes vai ser necessário, porque é o que o cliente espera, né, do fornecedor potencial, né? Dadas as particularidades do mercado e muitas vezes as micro particularidades, né, como você falou, né, Jean, dos regionalismos. Então, E a a estratégia. ideia de passar pelo checklist todo é para incentivar ou enterrar logo a história da exportação. Para não ficar fazendo de conta que você faz alguma coisa dentro da empresa, né? Acho que essa é a pior coisa do mundo, é dispersão de energia em cima de temas muito pequenos e que eventualmente só servem ao orgulho do empreendedor, né? Então, nem todo mundo tem que exportar, nem todo mundo precisa exportar, né? E nem todo mundo tem produto para exportar e nem todo mundo está preparado. Então, entender isso é importante, né? Você fazer uma pré-validação, né? Por exemplo, os colegas aqui que já estão mais evoluídos, né? Juliana, Samantha, Marco e outros aí que já exportam, né? Olhar para esse checklist e aplicar país a país, né? Pega o checklist, arruma um representante lá e vai validando país a país. Aí você monta um grupo de países que tem aderência com o meu produto e países que não têm aderência. Assim você afunila e direciona o seu comercial. Lembrar que aqui a gente está falando de planejamento e estratégia para exportação, não estamos falando da execução. Execução, para mim, é depois de tudo isso, né? E o último tema que a gente tratou aqui, que é o item 3, que é cuidar da validação sensorial desse produto dentro daquele lugar onde você vai. Ou seja, será que o meu produto atende o paladar regional? E com poucas mudanças eu consigo ajustar isso? Se sim, check para essa linha. Vamos olhar a próxima linha depois. Eu acho que é por aí que a gente tem que olhar. Bom, e aí a gente vai para o checklist de preço. Esse é o tema importante, porque você tem vários cenários para exportação. Países aonde eu identifico que eu terei grande volume, porque eu tenho grande aderência, são países que vale a pena estudar uma operação própria dentro de armazéns terceirizados, com uma empresa aberta lá com operação própria. Países aonde o meu produto não gera grande escala e nem gera grande volume, eu preciso ir para importadores. E importadores não distribuidores, importador-distribuidor. Nem todo mundo que importa faz o ponto a ponto. Então, tem essa diferença grande quando você vai para esses países, porque a definição da rota ao mercado, ou seja, se eu vou direto com uma operação própria, se eu vou com um importador que não é distribuidor,
ou se eu vou com um importador que também é distribuidor, muda toda a cadeia de preço. Então, lembra que eu falei da gente ir lá na associação, entender o que compram, e quanto paga? É a partir dessa informação que você refaz o cálculo desse produto, colocando margem do distribuidor, margem do importador, custos, custo de fábrica, custo de frete. E aí você faz uma segunda validação, que é a validação de viabilidade de preço, viabilidade econômica, viabilidade financeira deste negócio. Lembra que a gente checou regulatório, checou sensorial e agora estou fazendo o check deste produto, que é o check de preço. Por quê? Hoje a Juliana fez um caminho e outros colegas fizeram um caminho de alguém que já tem tudo isso pronto, bate na porta lá da Juliana e fala, Juliana, ó, eu quero comprar este produto neste preço. Por quê? Porque ele já fez esse trabalho que eu estou pedindo para vocês fazerem. Então, é uma jornada mais simples. O cara já conhece a cadeia de margem da onde ele está e ele vai falar para a Juliana, olha, eu preciso pagar tantos dólares no quilo desse produto numa embalagem de tantos quilos dentro de um pack de tanto com a minha marca colocado CIF ou FOB. Ele já fez tudo. Só que quando eu quero ir direto, quando eu quero bater nas portas, quando eu quero descobrir oportunidades, quando eu quero ser ativo na venda, eu não tenho essa informação. E aí eu tenho que construir esta informação antes de ir para o mercado. Então, eu preciso entender qual é a melhor rota e qual é a rota que se viabiliza do ponto de vista preço. Entendido, turma, aqui? Então, eu preciso saber que preço eles pagam lá para eu definir qual é a rota viável para eu chegar com esse produto lá. Feito isso, aí sim, só neste momento eu validei produto, validei regulatório, validei sensorial, PEC e tudo mais, fiz a validação financeira de viabilidade deste negócio, e só a partir de agora eu vou buscar o meu parceiro, porque eu estou pronto para prospectar um importador. Eu já estou pronto, eu já entendo o mercado, eu entendo o produto, eu entendo os volumes, eu já tenho material no idioma, eu sei como se faz para vender. Só a partir deste momento e que você deve buscar um parceiro. Só a partir desse momento que você vai buscar o que você definiu, se é um atacadista de balcão, se é um distribuidor importador, se é um distribuidor. Antes disso, falar do mercado externo, olhando para distribuidores, eu considero uma perda de tempo. Em primeiro lugar, eu preciso ver se meu produto funciona naquele lugar, se meu produto tem volume naquele lugar, se meu produto sensorialmente se adapta àquele lugar, se o meu produto é viável economicamente, só para depois eu bater na porta dos distribuidores. Isso, na minha visão, é a melhor forma de buscar um mercado de forma ativa. Tem a venda passiva, que você tem seu departamento, você faz a divulgação, você anuncia no Alibaba e alguém bate na tua porta e fala que quer comprar alguma coisa e você tenta adaptar, vai, não vai. Você está quieto, aí vem os traders aqui, bate na tua porta querendo comprar e tal. É um jeito de fazer, não tem absolutamente nada de errado, mas se você quiser fazer uma abordagem ativa, para valer, tentando crescer, este é o caminho que a gente deve fazer antes de chegar no que a gente chama aqui de parceiros comerciais ou de rota ao mercado. Bom, agora é a hora de puxar a orelha de todo mundo. Tem um erro muito grave que acontece com as indústrias do Brasil quando ela decide vender pelo canal indireto, que é o arremesso de produtos para distribuidores. Ou seja, eu só me preocupo com o sell-in. Eu preciso me preocupar com o sell-out.
Se eu quero muito que dê certo esse produto, eu tenho que ir junto ao importador e distribuidor, eu tenho que ir junto àquele atacadista, e eu tenho que ajudar aquele cara que comprou a mercadoria a ele fazer o sell-out desse produto. Eu tenho que participar junto com ele de feiras, eu tenho que participar junto com ele de visitas, eu tenho que participar junto dele em negócios, eu tenho que ser o parceiro dele de verdade. Coisas que as pessoas não fazem no Brasil também. Eu trabalho para grandes companhias do Brasil, como eu tenho a oportunidade de trabalhar para grandes importadores e grandes distribuidores. Eu trabalho para quase todos os distribuidores do Jeffs, eu trabalho para quase todos os distribuidores do G6, G7 Group, que tem lá Secote, que tem Padeirão, que tem a galera toda. Então, uma hora eu estou do lado do vendedor. Então, uma hora eu estou do lado da Tangará Foods, tentando convencer as pessoas a comprarem produtos. E tem hora que eu estou do lado do Denis, da Bid Food, comprador, decidindo a introdução de um novo produto. Então, eu tenho a visão do comprador, eu tenho a visão do importador. E eu te digo, em qualquer lugar do mundo, você quer parar de falar de preço, você quer diminuir a importância do preço, visite o distribuidor com plano de sell-out montado. Chega para o teu importador e fala, eu conheço Wyoming, eu sei que vocês compram esse produto, eu sei o potencial desse país e você deveria comprar o meu produto, porque eu tenho convicção que esse produto vai dar certo. Inclusive, eu já fiz teste sensorial desse produto. Esse é o jeito de você fazer uma investida para valer. Eu tenho um grande amigo, chama Sérgio. O Sérgio fez parte do time que internacionalizou a Havaianas. Eu não sei se alguém já foi em alguma palestra dele. Alguém já assistiu essa palestra da internacionalização das Havaianas? Conhece o Rodrigo Case? Alguém aqui dentro conhece esse case? Eu conheço pela Ângela Hirata, mas Isso. a Ângela Hirata, acho que ela já saiu, já faz bom tempo, né? E virou Toda essa consultora, turma né? que saiu de lá escreveu um livro. Que é sensacional, né? O trabalho Então, que eles fizeram. e quando eu olho para o case deles, eu estava discutindo até essa palestra com o Sérgio, né? Ele olhou e falou, cara, esse foi o caminho que a gente fez com a Havaianas. A gente não foi passivo, nós fomos ativos na venda. Nós fomos para valer até o mercado. A gente montou estruturas naquele mercado. A gente estudou, a gente pesquisou, a gente foi para esse mercado. Então, quando eu olho para esse case e olho para o que a gente está falando aqui, é como se fosse a validação da minha tese a respeito de crescer e explorar o mercado, porque foram exatamente os caminhos que a turminha lá, que hoje viraram escritores e tal, estão falando sobre isso, fizeram nesse processo de internacionalização da Havaianas. Não é food service, não é alimentos, mas é um case digno de respeito por conta do tamanho que a receita é dentro. Bom, pessoal, sobre o tema marketing e promoção, alguém quer colaborar, quer fazer uma troca, quer contar uma história, quer contar alguma coisa que fez muito bem feito, que deve ser compartilhado com os colegas aqui, ou algum pensamento, alguma discordância? Sensacional quando alguém discorda de mim. Olha, o Marco até estava compartilhando, né, sobre a questão das associações, né? E aí no chat a gente estava trocando aqui algumas informações. Ele falou sobre a Associação dos Brasileiros, né, do agrupamento dos empresários, bem legal. Acho que a Samanta abriu. Samanta, por favor, fica à vontade. Samanta? Eu acho que não. Bom, de novo, vou provocar. Se alguém tiver alguma história boa sobre ações de sell-out com distribuidores e importadores fora do Brasil, eu fiz uma campanha, eu fiz uma postagem no Instagram, eu fiz um collab com ele, eu participei de feiras e congressos, eu ajudei a equipe dele a fazer rota, eu fiz alguma coisa. Alguém tem um case para contar para a gente aqui? Acho que agora a Samanta consegue, né, Samanta? Sim, boa, Samanta. Desculpa.
Sim, eu gostaria de compartilhar. O Fabrício também tem um. Fica na fila aí. E em relação aos trabalhos, né, de marketing junto aos nossos parceiros hoje, nós temos, sim, estamos praticamente em 60 países aí com as nossas marcas. E em cada país, a maior parte seriam com distribuidores, né, que já estão e têm o conhecimento do mercado. Então, o que que a gente faz? A gente está sempre em parceria com eles e como entendem o mercado, Eles direcionam o definimos, melhor caminho, né? sim, definimos, por exemplo, estamos com a distribuição da marca do grupo, com alguns determinados itens que é de maior relevância para o país e que está tendo resultados, e a gente quer impulsionar e fazer com que cresça ainda mais. E nada melhor, né, a gente ter esse trabalho de marketing juntamente com os nossos parceiros. E eles estando no mercado e E dá verificando uns essas exemplos. necessidades, né? Na sua fala, me dá uns exemplos para os colegas aí, Samantha. Por exemplo, uma linha de automatado que a gente vende muito hoje na Bolívia, né? Tá, Que se consome muito. A gente, junto com eles, fazemos algumas ações promocionais nos supermercados, né? tá. Tanto na parte online, eles fazem online também no Instagram, Facebook, mas também nas redes de supermercados. Legal. Algumas ações, brindes promocionais, e que em parceria, em conjunto, né, a gente tem o nosso apoio para que a gente possa estar crescendo e tem dado resultado, entendeu? Não só Muito nesse legal. destino com esse distribuidor, mas em outros pontos também. Porque Ótimo. se a gente quer crescer, né, não adianta, como se diz, só a venda, né, em si. A gente tem que estar acompanhando, tem que estar entendendo junto com o distribuidor. No nosso caso, que são muitos produtos, às vezes nem toda a gama de 10 itens vai sair bem Funciona, e naquele nem tudo pode ponto. funcionar para ele também, né? Sim. E aí, então, a gente identifica esses itens que é de maior relevância, que tem maior potencial, e a gente trabalha junto para poder impulsionar, né? E crescer ainda mais nas vendas. Então, essa é, Muito é uma legal. estratégia, um exemplo. Quer dizer que funciona, né? Vale a pena fazer, Sim, né? sim, com certeza. Muito legal. Obrigado por colaborar, viu? Nada. Tchau, Fabrício, tchau. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, eu tenho algumas bastantes experiências aí que a gente fazia no passado, né, com legal. algumas empresas que eu acabei gerindo a área de exportação, que fazem parte, né, do escopo da Bimap. Mas eu posso falar umas. A gente fez muitas ações em feiras. Estou falando questão de custos, tá, gente? Eu tinha um budget muito pequeno para fazer investimento para a área. Tá bom, tá Então, bom. em algum momento, a gente pegava alguns distribuidores locais que já participavam de algumas feiras, que não talvez necessariamente estavam no circuito internacional, da Apex, de um modo geral, e a gente acabava despachando algumas amostras para ver a questão de aceitação, né? Até para entender se fazia sentido, embalagem, se fazia sentido até o próprio produto. Isso aconteceu, cara, em inúmeras feiras, principalmente na Europa, porque a gente segmentava alguns países, a gente focava uma das marcas no público do mercado da saudade, mas no restante a gente queria, óbvio, vender para o mercado local, né? Então a gente tinha que entender ali os hábitos de costume e Uhum. fazer o que fazia sentido até para poder dar um auxílio ali para o distribuidor de fato faturar, né? E escoar os produtos. Tiveram algumas ações numa época que eu trabalhei numa empresa de granola, que a gente fazia algumas ações com açaí conjuntamente, tá? Ali para o Emirados. A gente acabou lançando, pegou um mercado que parece óbvio, mas era um pouco diferente, que são aquelas tampas que ficam em cima de alguns açaís, e acabava girando. Então, algumas ações ali, o pessoal está acostumado a comer açaí, ou com fruta, ou com alguma coisa. A gente acabou fazendo o lançamento de alguns produtos que giravam no mercado nacional e que tiveram esse Tá. apelo do mercado internacional de, mas poderia vir com um MM, alguma coisa assim, não só a granola, né? E acabou sendo relativamente uma saída ali para uma determinada quantidade de produto. E outra, né, nos Estados Unidos, a gente tinha uma boa entrada com alguns mercados, algumas redes de mercados por através de distribuidores, né? E com isso a gente acabava fazendo algumas ações ali, meio de PDV mesmo, muito parecido com o que a gente fazia aqui no Brasil. E aí com isso a gente conseguiu ver a embalagem que os clientes gostariam de. A gente acabou criando um forms que conseguia, né, recolher algumas opiniões de alguns futuros clientes. E com isso a gente viu ali que algumas embalagens poderiam ser, enfim,
se adequar ao mercado, mas principalmente a questão de desconto, né? Que em alguns países, aqui no Brasil, a gente tem o costume de já imprimir na própria embalagem, né? Em alguns países, por exemplo, a Argentina, eles acabam fazendo um conglomerado ali de uns 5 produtos e vendem, tipo, no atacado de uma outra forma. Então a gente acabou se posicionando ali e vendo o que seria interessante de cada mercado, óbvio, e E usando a não experiência do local ali, né? Do parceiro, né? exatamente, não fazendo alteração no produto, mas uma adaptação que fosse, que a gente não mudasse tanto ali no chão de fábrica, que a gente pudesse atender o nosso distribuidor lá na região. Mas tem umas inúmeras, o Rodrigo sabe, tem várias coisas que a gente acabou fazendo aí junto com a Bimap no passado, Muito legal. que funcionaram, e tiveram outras, óbvio, que são mercados e mercados que a gente tem que dar uma estudada e se relacionar, né? Eu acho que o Depende da principal. disponibilidade também, né, Fabrício? Nem todo distribuidor curte, nem todo distribuidor tá Exatamente. afim. Tem distribuidor que fala, não, deixa aí que eu dou um jeito, eu mesmo vendo, não se preocupa com isso, não. Normalmente esses eu evitava, tá? Acontece muito aquele, manda uma amostra, alguma coisa assim, assim, assado, mas a gente acabava ali fazendo um trabalho um pouco de inteligência para saber se o produto ia ter giro, porque pra gente pode ser uma amostra, pode ser 100, no final é investimento, né? Claro. E a gente quer ter um certo retorno, que não seja financeiro, mas que seja de dados para a gente conseguir melhorar e, se fizer sentido, a gente conseguir escoar a produção. E se não fizer, é óbvio, em alguns casos a gente fez adaptação e até criou novos produtos, que depois acabaram vindo para o Brasil, né? Enfim, que foi o caso de uma linha de churrasco, de salgadinhos, que era uma coisa que já era de se sair, a gente mandou algumas coisas e fazia sentido, até porque o churrasco relativamente é uma marca aqui sul-americana, né? Vamos falar assim, é, de nome, né? Churrasco, assim, Uhum. da maneira como a gente conhece. E aí, com isso, assim, hoje é uma linha que funciona aqui no mercado nacional muito bem, vem concorrendo com outras linhas de salgados e snacks menores, mas, assim, é uma questão de estudo mesmo. É focar, óbvio, não dá para abraçar o mundo. Quando a gente acaba entrando ali, enfim, como gestor, como analista de um determinado projeto, a gente recebe um nível de cobrança muito alto, até porque não tem faturamento. Então, é muito complicado a gente tirar de algum centro de custo para jogar dentro da exportação para a É, gente transformar isso em investimento, né? Mas de fato, assim, é importante que principalmente o alto escalão dos gestores, que eu falo diretoria para cima, tenha esse tipo de consciência, porque muitas vezes, né, a maioria, eu acho que aqui, que, enfim, está aqui dentro da live de um modo geral, está trabalhando, né? Não são os próprios donos das empresas, então acho que a parte mais difícil é a gente fazer essa venda interna, entendeu? A gente conseguir uhum. negociar e, de fato, a gente, né, dentro de um guarda-chuva de gestão, a gente consiga vender essa ideia internamente, porque no final a gente acaba sendo visto muito como uma área que atrapalha os outros setores, ou gera uma demanda de trabalho que não é uma coisa usual e que relativamente ainda não está gerando lucro. Você sabe que Então, esse tema que a gente está tratando aqui, né, que é desenhar uma estratégia, desenhar um go-to-market de ida, também é uma luta no próprio mercado interno, na verdade, né? Eu tenho brigas gigantes com todas as associações que você possa imaginar, com grandes indústrias. Me irrita muito esse arremesso de produto ao mercado, sabe? É como se fosse um tiro único. Caiu, caiu, não caiu, deixa para lá, né? Não quero a bola mais. Então, isso é um tema que me incomoda. Outro tema que me incomoda muito também aqui no Brasil, só contando uma história, assim, o cara me ligou, pô, Tará, tudo bem, cara, pô, tô na empresa tal, tô lançando um produto legal, você tem uns representantes aí que eu quero testar o mercado? Eu falei, não, você tá falando sério, velho? testar o Você vai mercado é tomar fogo, você vai tomar o tempo do representante, com você vai certeza. gastar a gasolina do representante, você vai gastar o tempo da vida dele para validar uma tese sua de produto. Não. De É. mim, você não tira um nome, cara. De mim, você vai tirar uma reprimenda. Eu acho absurdo isso que você está fazendo, cara. Mas posso te contar, acontece muito. Eu sou consultor também, e assim, o que mais vem é muitas empresas assim, eu quero vender meu produto, sei lá, me arruma um comprador nos Estados Unidos. Eu sou professor também de universidade, acaba que de um modo geral, eticamente a gente, né, não deixa de fornecer informação, mas existe todo um trabalho por trás para que você faça aderência desse produto, ou até mesmo se a pessoa está expandindo, a gente não fala de food service, mas Uhum. expandindo a marca de uma certa forma, para que isso tenha aderência, né? Porque é muito fácil, como muitos veem, assim, é diferente de uma pessoa chegar e, Fabrício, tô precisando de gente para comprar macarrão.
É uma coisa. Outra coisa é um ciclano vir assim, Fabrício, eu tô com um macarrão de abobrinha que nunca vendeu uma coisa assim, uma inovação e tudo mais, mas eu preciso vender para os Estados Unidos. Eu falo, cara, aí quando vê o cara faz uma marca própria de um terceiro, não tem tempo ocioso de maquinário para conseguir se trabalhar. E aí a gente acaba rendido. Então eu acabo, óbvio, fazendo um diagnóstico para poder fazer essa avaliação também, até para entender se a pessoa tem condição de Perfeito. fornecer, né? Porque muita gente hoje tem muito intermediário, principalmente na área que a gente trabalha, Uhum, que, de um modo geral, todo mundo tem ciência, são as próprias trades. Muita trade hoje está uhum. fazendo marca própria, fecham contratos com grande rede de supermercado, chega com contrato e começa a, de fato, distribuir o bid para todo mundo. Isso. Se a gente não for unido, de um modo geral, eu falo todas as marcas, tá? Se a gente acabar não sendo unido, a gente vai viver para ficar trabalhando para os outros. Porque eu falo assim, não trabalhando para os outros, né? A gente vai acabar trabalhando ali com tempo ocioso de maquinário, fazendo girar, levando dinheiro para o caixa, Exatamente. mas no final isso não vai agregar nada para o nosso negócio. A fala da Samantha foi muito interessante nessa questão de food service, porque eu também foquei muito, né, querendo ou não, é uma porrada que a gente vende, dependendo do contrato, que facilita para a gente conseguir negociar isso internamente, certas coisas. Mas, de um modo geral, a gente de vez em quando fica rendido quando a gente chega isso internamente e a gente fala assim, ó, a exportação só tinha aqui 15% ou 10% do maquinário. E aí você fazer essa negociação com o interno, que, enfim, é muito difícil quando você tem aqui no Rio de Janeiro, no caso, redes de varejo de atacado que já giram produtos aí com um pagamento de 120 dias, e muitas vezes as pessoas quando fazem alguma operação de exportação, elas são imediatistas. Elas já pensam assim, ah, mas eu vou receber antecipado, né? Ah, não sei o quê. Eu sempre pergunto, cara, você recebe antecipado no mercado interno? Não. Não. Ah, não sei o que, não sei o que. Então, as pessoas elas querem criar um mundo ideal que não existe dentro do comércio exterior. Assim, a realidade, tá? Isso não existe no mundo nenhum. Óbvio que em certos casos você faz uma análise, vou vender para Venezuela, pô, a crise que está acontecendo lá, como é que eu posso receber o dinheiro? Mas são casos e casos. De um modo geral, a gente sabe que Estados Unidos se resume a 10 distribuidores de alimentos que trabalham com o mercado da saudade, a Europa, de um modo geral, 20, mas a gente sabe, público brasileiro mesmo são os 10, Portugal, Espanha, tem alguma coisa ali com França, mas de um modo geral, a maioria chega ali para Portugal e descai, talvez ali para. Assim, não é novidade para ninguém, né? Gabriel ali na Inglaterra, tem o pessoal da Sogenave em Portugal, então tem, né, os distribuidores que a gente já conhece, até por conta das rodadas de negócios que são disponibilizadas pela Bimap, que aparecem, Uhum. mas de um modo geral que eu falo, muita gente ali desunida, né? Eu, pelo menos na época, quando eu fazia parte do projeto, eu sentia cada um ali brigando pelo seu, algumas outras pessoas que já tinham um mercado um pouco mais consolidado, dificultando e falando que é um bicho de sete cabeças, e outros também, algumas vezes, iludindo para que, de fato, tenha talvez um descarte um pouco de capital para que a pessoa desista e não vá no mercado. Uhum. Então, isso é muito ruim para nossa classe, assim, né, profissionais que Uhum. trabalham com comércio exterior. E eu sempre falo pro Rodrigo, cara, a gente tenta, né, unir as pessoas para que a gente tenha um nível intelectual legal para a gente conseguir não ficar falando asneiras, porque de vez em quando chega um comprador e fala assim, pô, eu vi um target aqui, aí começa meio que um blefe de leilão, né? Ah, não, porque o Uhum. fulano fez tanto, não sei o quê, como se ninguém tivesse contato de ninguém no WhatsApp. Aí eu falo, Aham. pô, fulano, caraca, tu tá conversando com o ciclano? Ah, conversei, mas pô, o cara é muito ruim de jogo, não sei o quê, é mó 7. Aí tu vai e tu fala assim, porra, não foi o que o cara me falou, eu confio em quem? Nesse cara que apareceu do nada ou numa pessoa que eu já tenho, sei lá, convivência de 10 anos aí no comércio exterior. Então é É, interessante que a gente se comunique entre a gente, porque eles também se comunicam claro, Ixi, claro. acho que a conexão do Fabrício mais barato, caiu. quer ter uma Voltou. margem melhor. Foi. Ainda Então, tá. normalmente esse cara ele quer comprar um produto mais barato, ele quer ter uma margem melhor para ele. Se ele puder ter uma margem melhor do que a própria indústria, ele vai ter mesmo, entendeu? Então, de um modo geral, esses intermediários É, atrapalham, mas ajudam bastante. É interessante que faça uma pesquisa, né? Enfim, converse entre os próprios profissionais para entender se faz sentido. Tem vezes que o cara tá ali, ele tá de fato negociando com uma outra marca muito maior e fala assim, pô, vou tirar 5% dessa marca aqui, vou dar para essa outra para ver como é que ela vai tracionar, mas mais para barganhar preço daquela outra maior. E, enfim, isso é normal, mas de um modo geral, se a gente conversar, a gente vai deixar esses murmurinhos que acontecem dentro do mercado para lá e, de fato, entregar produtos de qualidade para o mercado, que é o que a gente consegue fazer. é sensacional. Você pode olhar para qualquer mercado, qualquer nação, qualquer contexto, e é isso aí. É sempre essa dificuldade. E quando você tem o trade no meio, o trader é pior ainda, né? Porque você tem menos dinheiro disponível na cadeia com mais gente querendo margem, né?
esse é um desafio, né? A gente que aqui no escritório opera só com food service, né? A gente sofre menos isso, talvez, sabe? Porque é sobre como o produto funciona, como o produto performa, e um importador normalmente que opera só food, ele tem um range menor de fornecedores, porque dá muito trabalho homologar produto dentro de restaurante, né? Se você está vendendo uma farinha funcional, especial, ele vai ter 3 origens de farinha, com ciclos de safra, Fabrício, e acabou. Então, cara, verão é aqui, vem invernaria, safra aqui, e acabou, porque ele já homologou aquela farinha nos restaurantes que ele fornece, e ele não tem tempo para ficar desenvolvendo o fornecedor. Então, de certa forma, a gente sofre menos isso no food service do que quando você vende para varejo, que basicamente é quanto custa, quanto tem de verba, e como paga e quanto entrega. Então, a gente sofre também, principalmente quando a gente fala de commodity, commodity é commodity, né? Mas quando você fala de produto técnico, produto de aplicação técnica, produto que vai dentro de uma receita, a gente sofre menos com isso no food service. E foi bom você ter falado sobre isso, porque eu acho que nesse contexto, Rodrigo, a gente chama um pouco a atenção, né, sobre olhar de forma ativa para distribuidores e importadores de food service, que não são esses distribuidores que todo mundo conhece, e é um mercado que anda à margem do mundo das trades, anda à margem do mundo que todo mundo conhece, mas é um mundo gigante, né? Aliás, no mundo todo, o mercado de food performa melhor do que o retail no mundo todo. Essa é a verdade. Se a economia está bem, normalmente o food performa melhor. Se a economia está mal, volta todo mundo para o retail fazer compra. Então, neste momento, estamos andando de lado. Já é bom para o food no mundo todo. Tá? Então, acho que isso muda um pouco, mas é uma dor que eu reconheço, o Fabrício. Bom, fizemos o checklist. A gente precisa criar, junto com o teu distribuidor, e esse é um ponto importante, tá? Quando você define um importador especializado em food e você faz um acordo de distribuição, você tem acordos de números que foram combinados. Você tem acordos de número de clientes abertos. Você tem KPIs de meio de curso que não é faturamento. É quantos clientes estão sendo abordados. Então, esse é um tema que precisa ser medido para que em algum momento você chegue no seu distribuidor e fale, cara, nós fizemos um acordo e não deu. Então, a gente precisa rever ou a gente precisa reconversar tudo que a gente conversou sobre o que você poderia fazer por mim aqui. Eu vim, investi, pus dinheiro, aloquei gente, botei um representante local e não aconteceu. Só que você não tem expectativa contratada, qualquer número que ele entregar vale. Eu entendo, gente, eu sou comercial também. Eu sei que a gente fica muito excitado com um importador novo, a gente fica super animado com um cliente novo, a gente acha que aquele cliente vai conquistar o país para a gente, mas cuidado. Acerte os acordos, combina os KPIs de entrega para que vocês tenham conversas recorrentes e que aquela relação que estava ótima não seja estragado por um desalinho de expectativas. Então, essa é uma dica principalmente para fora do Brasil. Essa é uma dica fundamental de alinho para fora do Brasil e principalmente para o food service. E aí, fecho minha apresentação agora, botando na tela de novo todas as etapas de quando você vai para um novo país de forma ativa, o que é diferente do que a gente ouviu da Ju, da Samantha, de alguns outros casos, que é ir de forma ativa para um país. Sair com a pasta debaixo do braço atrás de novos mercados. Buscar executivos, buscar representantes comerciais em outros países. Quando você decide fazer uma jornada ativa de prospecção, você precisa fazer esta jornada toda que está na tela, não pulando nenhum checkpoint desse e alimentando todos os checkpoints com informações
para que você consiga tomar decisões de sim ou não, e de sim como e não por quê, para, como disse o Fabrício aí, tirar pressão em cima, né? Gente, dá para fazer. Demora um ano, dá para faturar tanto e o dinheiro que vai ser consumido vai ser esse. Você quer ir? Não! Vai lá, acha um distribuidor lá, vende lá e seja o que Deus quiser. Não dá certo. Não costuma dar certo. Eu acho que a Samantha deve ter feito muitas jornadas dessa. Eu fico imaginando que ela tem uma lista dos que deram errado, né? E como todos que estão aqui, deve ter listas grandes de negócios que a gente não fez da forma adequada e que deu ruim. Então, eu acho que o que fica para nós aqui nessa jornada é vender para mercado externo, tem que passar por todos os checkpoints e todas as validações, como qualquer outro mercado, como qualquer outro produto, como qualquer outro lugar. A gente não falou de processo de exportação, porque isso aqui é carne de vaca para vocês. Isso é commodity. Discutir container, operador logístico, importador, discutir despacho, discutir dólar, discutir câmbio, isso é carne de vaca para vocês. O que não é carne de vaca, nem no Brasil, diria então para exportar. É você ter critérios para mapear, identificar oportunidades e chegar numa reunião de budget e falar é o seguinte, meu presidente, o mundo é assim, nós temos oportunidade aqui e aqui. Para isso acontecer, a estrutura é essa, o investimento é esse e o faturamento que pode vir é esse. Pare de fazer budget ano passado mais 10%. Não! Ano passado mais 10%? Não! Pode ser também, não tem problema. Mas não é o que as melhores práticas de modelagens de negócio diz sobre o mundo todo. Pessoal, foi um prazer estar com vocês nessa nossa 1 hora aqui juntos. Foi bom demais essa troca. Fico muito feliz que vocês participaram também. E devolvo aí para o Rodrigo fazer o fechamento e os agradecimentos gerais aos participantes. Eu agradeço demais aí, Jean, pela oportunidade, né, da troca. Eu até coloquei alguns comentários aí para o pessoal, né, em relação a sugestões de informação, né, porque eu acho que é isso, né, é também compartilhar conteúdo e aí todos os cases que cada empresa trouxe, os depoimentos, né. Então, para quem for participar da feira, que for expositor ou às vezes até visitante, né, é importante vocês entenderem todo o potencial do evento, né? A própria NRA tem algumas missões, né, que acontecem para a NRA, então se a gente for fazer, obviamente vai servir de um ponto de referência, então inclusive já, né, sinalizo aqui para todos, né, essa intenção. A gente vai conversar um pouquinho na quarta-feira sobre isso, né? Vai com o GTM feito nas feiras. Sua vida Pois vai ser é, melhor, hein? essa é uma feira que, assim, né, focada no food service, então, diferente da American Food and Beverage, que tem aí, né, um É misto de muita players. grana que vai num evento desse para você ir lá para passear, né, Rodrigo? É Exatamente, muito total. dinheiro, cara. Faz o Exato. GTM, acha as associações, encontra as oportunidades. O cara passou no stand, sorriu, você pergunta o que você faz. Qual o seu ramo? Match. Exato, e até ia falar para vocês, olha, eu não sei se você já conhece, né, Jean, mas tem um grupo, né, uma coalizão de agentes nessa área de food service, né, chama-se Food Service Consultant Society International, que é uma... Tem. FCSI, sim, claro. Isso. Eu coloquei para vocês ali o link, né? Ou seja, nos Estados Unidos é justamente o país que tem mais, vamos dizer assim, representantes que estão listados, Eles obviamente. homologam especialistas em operações de restaurante que trabalham sobre esse selo que você disse. Perfeito, porque é isso, né? Se vocês precisam justamente identificar um parceiro
que vai fazer esse desenvolvimento, né? Porque essa ida para o mercado, ela é necessária estar em loco, né? Então, tem algumas coisas que você consegue fazer online, mas outras, ainda mais dentro do food, pela capilaridade do food, que não tem como você fazer tudo online, né? Então, o evento, né? A iniciativa da feira, ela cria relacionamento. E essa é uma coisa que eu queria chamar a atenção de todos. A gente fala que nós aqui do Brasil, a gente é muito bom em relacionamento, a gente é muito bom em conexões, em networking, etc. Mas eu vejo muitos empresários acanhados dentro do stand, ali acomodados dentro da figura do stand. Gente, esse é um segmento que precisa de relacionamento. Esse é um segmento que contatos, e aí bons contatos, obviamente, fazem a diferença, né? Mas se não tem o Porque idioma, leva alguém, paga uma passagem a mais e põe alguém para desenrolar lá, cara. exato. E ainda mais levando em consideração que os alimentos dentro do food, a gente sabe que a tradução, principalmente para produtos típicos do Brasil, é difícil de você identificar uma tradução correta. E aí, E o mercado de food service é cheio de nomezinhos, cara. é, é, Cheio de nomes. então, Os quanto mais. métodos de cocção, as formas de preparo. Aqui a gente aprendeu a cozinha europeia. A gente estuda e aprende. Eu fiz faculdade de gastronomia também, né? Na gastronomia a gente aprende tudo sobre cozinha europeia, nada sobre norte-americana. Então, Ou seja, né, na hora que você falar fritar, assar, baked, fried, e aí, é quando outra o coisa. corte, e aí é tudo em outros idiomas. Então, o cuidado que se tem que ter na hora de aplicar isso na prática, né? Porque Exatamente. numa conversa de negociação pode até haver, né, uma discussão sobre, por exemplo, né, como já tivemos aí em outros eventos, né? Ah, aqui no Canadá, como é que você consome pão de queijo? Aqui na Colômbia, enfim. E aí a gente acaba passando um pouco do que é feito no Brasil, os hábitos culturais aqui do Brasil. Mas se aquela cultura local pede para aquele produto ser consumido no almoço, por exemplo, e não num café da manhã ou num café da tarde, está tudo bem, né? O consumidor cria a regra, né? O hábito de consumo local vai colocar, vamos dizer assim, a realidade daquele mercado, né? E aí essas conversas com especialistas na área do food, principalmente, né? E aí o depoimento do Marco é muito importante, né? Da aplicação de um tipo, né? Essa coisa, né? Do empanamento, né? Então a coxinha, a croquete, os nossos famosos salgadinhos, né? Aqui no Brasil, não é tão habitual. Só que existe a possibilidade de você aplicar né, o empanamento em vários produtos nos Estados Unidos para dar crocância, para você dar textura para o alimento, etc. Então, você introduzir aquele item que você tem no seu portfólio dentro dos hábitos culturais daquele outro país. Então, a adaptação, às vezes, não é nem só do produto, mas do momento em que você vai fazer aquela refeição, ou até mesmo onde o estabelecimento vai colocar no cardápio aquele item, né? Então, a Samantha falou ali da padaria aplicando a goiabada mais pastosa nos produtos que tem numa padaria, né? Então, em que momento, em quais tipos de produtos, né? Então, a empresa, sendo parceira do potencial cliente, ela vai colaborar para que aquele né, parceiro entenda quais são as melhores formas de aplicar, né? Mas não necessariamente como deve ser, tipo regra. Se a gente estabelece isso dentro do food, a gente pode até estar matando uma área de negócio da nossa empresa, né, no mercado internacional, tendo em vista, de novo, os hábitos de consumo, né? É natural que isso vá acontecer em alguns casos, né? Como, por exemplo, os produtos que são mais típicos do Brasil, da gente ajudar naquele mercado, né? Como que pode ser feito o consumo mais apropriado. Por exemplo, eu já vi mini panetone sendo vendido na Starbucks. É um produto que fica parado. Então, como que você ajuda, por exemplo, Isso eu vi na China, tá? Eu vi na China mini panetone sendo vendido na Starbucks local. E aí a gente está falando de uma rede de cafeteria. Então, assim, o produto pode ser introduzido de forma errada e ser aplicado de forma errada para o consumidor. E aí, o que é certo e errado, né? Como que a gente vê o certo e errado?
Então, se você não tiver esse diálogo junto com esse parceiro que vai operar com um produto que é típico do seu país e não é típico do local, pode dar errado a introdução daquele produto e pode dar muito certo a introdução do produto, né? Então, essa figura, né, que o Jean traz, né, de ter um parceiro, um agente, etc., serve justamente para isso, porque no dia a dia, o gerente de exportação, e a fala do Fabrício é muito interessante nesse sentido, né? O gerente de exportação tem que estar na feira A, feira B, feira C, ele tem que fechar o container, etc. Ele não está lá no dia a dia operando o food. E aí o tempo dele de dedicação acaba se minguando, e aí a operação do food acaba minguando também as possibilidades de desenvolvimento. Então, essa atenção das nossas empresas em relação ao desenvolvimento do food. E aí, retomando a fala da Juliana da Vapsa, né, a conexão, né, de oportunidade com a marca própria, né? Então, a marca própria pode contribuir muito para o desenvolvimento do food service, porque a gente está falando de dois tipos de negócios que a estratégia tem que ser de longo prazo, né? Principalmente porque são negociações duradouras. Ninguém vai colocar um item novo no cardápio da rede de restaurante, na lanchonete, na cafeteria, para tirar daqui a um mês, daqui a 2 meses. Quem faz a introdução daquele item no cardápio pretende ter aquele item no cardápio por muito tempo, né? Eu tenho uma, não é? Então, assim, e por isso uma negociação mais longa, natural que seja mais longa, né? Você vai fazer teste sensorial, tudo isso que você falou. Então, é importante que esteja no DNA da empresa, né? Não adianta o gerente de exportação ficar ali debatendo com os donos da empresa, muitas vezes se vai ou se não vai dar negócio. E aí vira oportunismo, e aí a empresa deixa de fazer, de atuar, né, num canal no mercado internacional que é estratégico, que pode dar uma negociação de anos, né? E muitas vezes muito mais rentável do que, e aí a minha comparação aqui não é falar que um é melhor que o outro, né? Mas sim que são negociações diferentes do que você, de repente, colocar o seu produto no varejo, com a sua marca, né? Mas que, né, você não tem aquela garantia da continuidade, eventualmente. No food service, é isso, né? Você está colocando um item a mais para um restaurante, para uma cafeteria, para um bar, normalmente aquele estabelecimento não vai querer tirar aquele item, porque ele já entendeu que é uma vantagem ter aquele item dentro do portfólio, né? O Marco até, ele teve que sair, mas ele deixou aqui, né? Temos uma estratégia de desembarque dos nossos produtos por meio de marketplaces, né? No mecanismo aí do digital, para conectar, eventualmente, os consumidores com o item que está entrando no mercado, né? Então, a Samantha até aqui no final também colocou, né? Jean, mais um comentário. Visitar o mercado e estudar os preços faz a diferença para que possamos ver as oportunidades, checar a concorrência e ativar o melhor que podemos para entrar forte, né? Rodrigo, eu deixei com você aí, acabei de botar no teu WhatsApp uma cópia dessa apresentação. Pode compartilhar à vontade com eles, que eles façam bom uso desse material e que sirva de guia, de template, de framework aí, para que eles consigam, de repente, tentar aplicar nesse evento que vocês têm aí em Miami, olhando para o mercado ali dessa costa aí e se preparando com ofertas adequadas para aquele tipo de cliente. Em vez de ir para prospectar, não, vai para vender. Prospectar você faz antes. Perfeito, perfeito. Bom, então, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Quer abrir o áudio, falar com o professor, avaliar, colocar algum ponto? Tudo bem, pessoal? Certo? Para a gente finalizar aqui o nosso encontro? Tudo certo, né? Então tá bom. Mais uma vez, professor Jean, muito obrigado, né, pela contribuição, colaboração, né? E desejo aí a todos também sucesso nas atividades, né, com foco no food service, né, obviamente em todas as estratégias aí no mercado internacional. Tá bom? Boa tarde. Muito obrigado. Bons negócios, pessoal. Até mais, até logo. Muito obrigada. Tchau, tchau.